Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma palestra do Grupo Meimei. O tema de hoje é Em Nossa Marcha. Vamos buscar uma posição confortável, que nós possamos respirar com calma, encher o peito de ar, relaxar um pouco, que Deus Pai possa nos envolver com muitas forças positivas, nos amparar, nos trazendo harmonia na mente, no corpo, que nós possamos perceber um clima mais ameno ao nosso redor, imaginar que luzes muito suaves chegam até nós, nos trazendo um pouco de calma, ampliando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. Esse tema de hoje, em nossa marcha, ele é baseado na obra Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 89. E também nós vamos usar algumas obras básicas do Espiritismo, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos falar da nossa marcha de duas formas. A marcha coletiva, essa marcha que nós desenvolvemos como humanidade, e também a marcha individual, aquela que cabe a cada um de nós. E vocês sabem, cada um, você está Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todos nós carregamos qualidades e defeitos. Então é muito importante, ainda mais esse momento de grande polarização, que a gente evite de julgar as pessoas. Porque cada um desempenha a sua marcha individual, a sua jornada do autoconhecimento, e todos nós, de uma forma geral, nesse mundo, ainda somos espíritos endividados com o passado. Algumas pessoas rejeitam um pouco essa ideia, mas se nós fizermos uma análise da nossa história, se nós acreditamos na reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo, e vamos olhar a nossa história, ela está sempre envolvida em escravidão e guerras. Há 100 anos atrás, escravidão, guerras. 200 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, escravidão e guerra. Então, a nossa passagem por esse planeta até agora tem sido através de duras penas, mundo hostil, de expiações, que a gente gradualmente, de espíritos mais embrutecidos, vamos buscando a evolução. Então, o grande propósito do espírita é evoluir fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, sim, com tanta história que nós já passamos em vidas anteriores, em situações de barbárie, em situações de escravidão e de guerra, nós cometemos atos e infrações que, se nós pudéssemos lembrar, com certeza nos causariam muito espanto. Então, a gente entendendo que há essa dívida, no sentido evolutivo, porque não podemos falar de culpa, nós temos que falar de evolução. Então, nesse sentido evolutivo, cada um de nós traz os seus defeitos. E o julgamento, ele não vem contribuir. É um momento de muita polarização. Nós estamos enfrentando como prova coletiva a pandemia da Covid, enfrentando questões políticas do nosso Brasil querido, e isso faz parte da nossa evolução, da nossa jornada. O que nós não podemos fazer, ou tentar evitar o máximo, é julgar o outro, porque o próprio Jesus nos repreendia nesse sentido, em relação ao julgamento.
Jesus dizia, deixa eu olhar aqui o meu texto, ó, Jesus dizia para a gente não julgar, porque senão seremos julgados pela mesma regra, pela mesma medida. É claro, gente, que a gente tem que evitar o mal, a gente tem que se defender do mal. Não estamos falando de nos deixar de forma passiva sermos submetidos ao mal, não é isso. A gente tem que lutar contra o assédio, lutar contra a violência. Nós estamos falando de julgamento. O julgamento não nos ajuda nesse momento. A gente olha para o outro e logo procura as diferenças. Ah, ele é assim, ele é assado, ele tem tal religião, tem tal cor de pele, tem tal espectro político, é direita, esquerda. Na verdade, a gente tem que olhar por um outro prisma. Em vez de buscar as diferenças, buscar aquilo que nós somos parecidos. E o que nos une? Nós somos seres humanos, nós somos chefes de família ou participantes de uma família. A gente quer o melhor para os nossos entes queridos, a gente quer ter uma vida digna, a gente quer ter equilíbrio, paz, saúde. Então vamos fazer esse exercício, porque é importante a gente investir a nossa energia no autoconhecimento, como dizia Sócrates, o filósofo grego, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente encontra o mal no nosso caminho, a gente tem que se defender, sim. Mas o julgamento é perda de tempo e de energia. Ficar falando do outro, apontando defeitos no outro. Então, Jesus nos chama a atenção que nós seremos julgados pela mesma régua. E também Jesus fala que o mal que nós vivemos nesse mundo, ele faz parte da nossa jornada individual e coletiva. Tem aquela passagem do Evangelho: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham escândalos. E ai do homem por quem o escândalo venha. Então, no mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, onde nós vamos encontrar um pouco mais de paz, a gente ainda vai sofrer os efeitos do mal. O mal é um instrumento que nos produz evolução, sim. Mas ai daquele homem que pratica o mal, que pela lei de ação e reação, ele vai ter que colher o mal que plantou. Então é muito importante a gente tentar, ao mesmo tempo que a gente se defende, não atacar. É um desafio, né? Se defender sem atacar, sem você entrar na mesma sintonia do outro, porque isso fortalece essa polarização que nós temos vivido. E Jesus disse, né, diante daquela passagem da mulher que ia ser apedrejada: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é João capítulo 8. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Na nossa jornada, a gente tem que se preocupar com os nossos atos, mais do que os atos do outro. Tem aquela passagem também em que Jesus nos chama a atenção, é Mateus capítulo 7. Como é que você vê o argueiro? Argueiro é um cisco, uma pequena partícula. Como é que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê uma trave no teu olho? Hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então nós temos que ser mais proativos em relação à nossa jornada, à nossa marcha. Porque nessa passagem da obra Fonte Viva, capítulo 89, a gente vê o seguinte:
cada aprendiz com a sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi designada. Cada vaso tem a sua utilidade, cada lutador tem a sua prova necessária. Então, em nossas marchas individuais, nós eventualmente vamos nos esbarrar dentro do nosso próprio lar. Essa polarização que eu comentei com vocês não é só política brasileira mundial, ela começa em casa. Por conta de diferentes opiniões, nós estamos nos agredindo no nosso próprio lar. Então nós temos que ter essa empatia com o outro. A gente tem que defender o que a gente acha correto, mas sem agredir o outro. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, número 466, que Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos, encarnados ou desencarnados, nos excitem ao mal, pratiquem o mal para conosco? Porque Deus permite. E a resposta dos espíritos da verdade é que esses espíritos imperfeitos, do qual nós fazemos parte desse grupo, esses espíritos imperfeitos são instrumentos para colocar em prova a nossa fé e a nossa capacidade de fazer o bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa jornada. Tem a coletiva, todos nós estamos vivendo aí coletivamente essa grande prova da pandemia. Mas o que temos feito do nosso pensamento, do nosso plano de vida? Porque, queridos, a gente às vezes planeja, mas é interessante rever o rumo que nós temos dado para as nossas vidas. Essa aferição do rumo tem que ser feita de vez em quando. O que temos feito em relação à nossa marcha, à nossa caminhada evolutiva? Então, nessa passagem da Fonte Viva, a gente também vê que Chico e Emmanuel fazem uma referência à passagem evangélica do cego de Jericó. Vocês conhecem a passagem? É Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Eu tenho aqui, eu vou ler para vocês. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, está falando de Jesus, uma grande multidão se aproximou deles. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E esse cego, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele que te chama. Jesus quer falar com você. E ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi falar com Jesus. E Jesus diz para o cego: o que queres que eu faça? Jesus pergunta: o que você quer de mim? E o cego lhe diz prontamente: eu quero ver, eu quero enxergar. Que eu veja, Senhor. E Jesus opera essa transformação. Alguns chamam de milagre, a gente entende como uma ação fluídica de Jesus sobre aquela cegueira, e o cego volta a enxergar. E Jesus lhe diz: vá, que a tua fé te salvou. Então, continua a caminhada de Jesus e os apóstolos. Queridos, é uma história muito interessante, que a gente pode fazer comparações, uma metáfora com a nossa vida, o cego de Jericó, ele foi arguído, foi perguntado: o que você quer? E ele respondeu: que eu veja. Muitas vezes, da nossa marcha evolutiva, a gente está passando por grandes dificuldades. Tem aí toda a estrutura da pandemia, A gente está passando
por grandes limitações, angústia, pânico, depressão, né? Tem a parte coletiva, todo mundo está passando por isso em algum grau, e tem a nossa marcha individual, que a gente está também sofrendo, né, conosco, em nosso fórum íntimo. E muitas vezes precisamos pedir ajuda. E como na passagem do cego de Jericó, Jesus chega para nós: o que você quer? O que queres de mim? Jesus oferece, né, de maneira simbólica essa presença da sua fé que nós temos, né, nele. Ele se aproxima através de energias, através dessa corrente do bem e nos oferece, né, o seu amor. O que nós podemos pedir a Jesus? Nós não podemos pedir aquilo que nos prejudica. Por isso que é importante conhecer a nós mesmos, como Sócrates falava. É importante entender as nossas limitações. Deixando de olhar o outro, de julgar o outro, a gente olha para nós mesmos. E aí passamos a entender aquilo que nos aflige, a nossa limitação. Eu tenho um problema com isso. Claramente, nessa questão, eu tenho problemas. Esse autorreconhecimento. E é aí que nós podemos pedir a Jesus que eu veja, Senhor, quer dizer, que essa dificuldade fique clara para mim, que eu possa buscar os meios, né, achar as ferramentas para produzir essa evolução em mim. Então, o cego de Jericó é uma passagem muito interessante, uma metáfora que nós podemos trazer aí para a nossa marcha individual. Jesus, que eu veja. Então nós estamos acostumados a pedir. A gente inconscientemente pede coisas, ou às vezes até conscientemente, que podem nos fazer mal. Podem de alguma forma nos constranger. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas orações. Na hora que a gente busca o entendimento, o autoesclarecimento, através aí de meditação, de estudo, entendendo aquilo que dispara em nós um comportamento que a gente acha errado, né? Entender os gatilhos para a depressão, para a violência, para o vício, entendendo esses gatilhos, cada um no seu fórum íntimo, pedindo então que eu veja. E nós muitas vezes não pedimos assim, né? A gente pede de forma orgulhosa. Tem aquela passagem de Lucas capítulo 18, em que Jesus conta uma parábola, que dois homens vão ao templo orar, né? Em que um fala: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo e tudo que possuo. Dou o dízimo de tudo que possuo. Já o outro ora para Deus assim, nem conseguiu levantar seus olhos, baixa os olhos e batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, porque sou um pecador. Então Jesus fala que aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se humilhar será elevado. Então essa parábola nos mostra que oração, aquilo que pedimos, que é realmente importante para nós, não deve ser baseado no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. A gente tem que pedir para enxergar com mais clareza a nossa verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. Vocês lembram do mito do Narciso? É da mitologia grega. Narciso, ele é condenado a se apaixonar pela própria imagem. Narciso só consegue olhar para si próprio. E tem duas versões. Essa história é grande, eu estou resumindo, né? Tem duas versões para o final da história de Narciso. A primeira versão é que ele ficou olhando para o seu reflexo na superfície de um lago,
ele ficou ali apaixonado por si próprio, e ele não comeu mais, não se alimentou mais, ficou ali, e ele foi definhando, foi morrendo de frente para a sua imagem. Há uma outra versão que, de tanto olhar para a sua imagem, ele cai no lago e morre afogado. Quer dizer, o fim de Narciso, em qualquer uma das duas versões, não foi um bom final, não é? Então, o mito grego do Narciso é sobre o egocentrismo. Então, nós temos que ter uma postura menos egocêntrica, parar de olhar muito, excessivamente, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade e fazer essa viagem necessária do autoconhecimento, como dizia Sócrates. Então, como o espírita entende isso, né? Como eu devo proceder nesse sentido? Estou na minha marcha individual, colaborando com a marcha coletiva do planeta, mas o que eu tenho que fazer? Eu levo uma vida digna, eu procuro não me exceder nos vícios, eu estou tentando ser uma pessoa relativamente boa para aqueles que me cercam, né? E aí, sobre essa questão, tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, ela diz o seguinte: para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta que eu não me envolva com o mal, tá tudo certo? E a resposta é negativa, não. Não basta ficar longe do mal. Você tem que fazer o bem. A resposta é assim: cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa ausência do bem, ela gera mal. Então não basta a gente evitar o mal, a gente tem também que praticar o bem. E é nesse sentido que a gente pode se posicionar em relação à nossa marcha individual. Buscar julgar menos os outros, olhar mais para as nossas qualidades e defeitos. É bom a gente se valorizar, entender que nós temos qualidades, mas temos que encontrar um equilíbrio entre se valorizar e ser orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, né? Dá para a gente encontrar um meio termo de saber entender a parte positiva que nós temos, que a gente pode colaborar e produzir o bem, e evitando o mal, mas também praticando o bem, tentando sempre melhorar e evitar aquelas situações, os gatilhos que nos causam problemas em nossa jornada. Então eu gostaria de convidar a todos a fazer um autorreconhecimento das qualidades e dos defeitos. Isso é muito importante. Às vezes é interessante a gente buscar ajuda profissional, que nós estamos passando por dificuldades, por angústias. Então, a abordagem terapêutica, além da prece, ela pode ser muito útil. A gente procurar um profissional para conversarmos sobre a nossa história, sobre o rumo que temos dado para as nossas vidas e, de repente, reavaliar esse rumo com a ajuda, com o amparo de uma rede de pessoas que estudaram para isso, né? Na psicologia, na psicanálise, procurar aquele ombro amigo, a gente desabafar, é muito importante. Mas é o momento, nessa pandemia, de a gente deixar um pouco algumas proteções e defesas de lado. A gente está muito defendido, muito protegido, com medo. E é um momento de renovação, de regeneração. Que a gente possa, então, olhar para dentro de nós e buscar os nossos talentos. Como disse a parábola dos talentos, enterrar esses talentos não é a resposta. A resposta é multiplicar esses talentos, praticando o bem, tentando sempre evitar o mal e não julgar aquele que pratica. Vamos tentar
conter um pouco a nossa ânsia do julgamento, da execução. Nós não somos juízes. Vamos deixar o outro seguir o seu caminho, tentar ser mais comedido nos nossos comentários. Através da palavra, às vezes, a gente produz muita energia negativa. Tentar, às vezes, fazer o silêncio em momentos de discussão, tentar refrear um pouco essa polarização, multiplicando talentos e fazendo, através da prece, essa solicitação. Senhor Jesus, que eu veja com clareza a minha jornada, a minha marcha. Muito obrigado pela sua atenção. Que nós possamos novamente fechar nossos olhos, buscar um momento de paz, de muita luz, que a nossa água seja fluidificada, que ela possa nos trazer harmonia, que ela possa nos trazer uma sensação boa de acolhimento do Senhor Jesus. Muito obrigado novamente e até a próxima. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até a luz do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz.